Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Clube dos Dividendos. Hoje é domingo, dia 19. Eu sou Bruno Mazzoni, vídeo clássico aqui da Itaúsa, compartilhado para vocês todos os domingos pelas 6h15 da manhã. Falaremos sobre Itaúsa e também sobre o cenário macroeconômico. As pautas do vídeo de hoje: bom domingão, bom início, bom café da manhã. Eu ainda não tomei o meu, logo vou. Vou comentar sobre a nossa agenda, nosso calendário econômico. Qual é o dia mais importante da semana que vem, pelo menos na minha opinião, o que a gente deve olhar para balançar realmente os ativos de risco, principalmente aqui mercados emergentes com foco, Mas falarei sobre força do dólar, curva de juros americana, vou trazer para vocês a rotação de fluxo financeiro, saindo um pouquinho dos Estados Unidos, para onde está indo, e aí eu comento sobre o URP11, ETF da Europa, e também sobre o ECH, o ETF do Chile, porque o cobre está voando e o Chile está acelerando, o ETF. Inclusive, pessoal, muito provavelmente na próxima semana ou talvez no próximo mês, aí no mais tardar em junho, eu vou tentar fechar aqui uma parceria com uma corretora gringa, para liberar para vocês não só conteúdos de stocks, ETFs, REITs, mas também ter ali um parceiro para eu conseguir ter uma ponte, para investir nesses ETFs e nas stocks. Então, acho que a gente devo conseguir fechar, ali nas conversas ainda, mas quem sabe vai ser um adendo importante. Fiquem ligados aqui no canal. Comente sobre o múltiplo do Ibovespa, agora que a temporada corporativa chegou ao seu fim, Market Breadth, condição técnica do mesmo, também o dólar, uma semana importante para o dólar, um mês muito importante para mim no dólar, pessoal. E aí a gente vai finalizar falando sobre curva de juros, Caímos em Itaúsa no fim do vídeo para comentar um pouquinho sobre o desconto da holding, dentro das investidas, quem ali teve o resultado mais frágil, E no mais, a gente contempla aí todo o nuance de quem investe na Itaúsa, o que esperar, como se comportar na intensidade ou não em relação a 2024. E eu vou comentar sobre a minha possível venda de call para a semana que vem. Vou olhar com carinho aí como é que estão os prêmios, se estão gordinhos ou não. E posso, pessoal, vender volatilidade, apesar da alta da semana e a alta desse mês, recuperação da Itaúsa nesse mês. Talvez eu venda volatilidade, isso eu deixo para o final do vídeo. No mais, disclaimer na tela, eu sou o Bruno Mazzoni, analista CNPq e técnico, e você está aqui no Clube dos Dividendos, canal que todo dia compartilha uma tese de investimentos com vocês. Pessoal, no domingo tem 3 vídeos, geralmente ao longo da semana são 2 por dia, mas no domingo são 3, então deixem as notificações ativadas aí. Eu começo com Itaúsa de manhã, falo sobre Magalu, que tem sido um ativo bem popular, mas na hora do almoço eu comento sobre Magalu atualmente, mas pode ser substituída, depende da demanda aí de vocês. Bom, semana que vem, pessoal, nós temos aqui nos 3 pontinhos, nos 3 tourinhos, depende da plataforma que você utiliza. Eu estou utilizando o TradingView. Quarta-feira e sexta-feira como dados importantes. Minha opinião, é que nem quarta e nem sexta. O dia mais importante da semana que vem, e aqui agora eu englobo dados de China, da União Europeia e também do Brasil. Eu vou lá para quinta-feira. Quarta-feira é um dia bom, certo? É um dia bom, não é ruim em dados econômicos, mas quinta para mim é o mais legal. Por quê, pessoal? O que temos na quinta-feira, dia 23 de maio, Quinta-feira aqui, ó. Nós temos PMI na Europa, por enquanto, Europa e China não desaparam. Então, bolsa chinesa está indo de vento em popa, a gente aqui está demorando um pouquinho para pegar essa rabeira. Isso deve formar uma assimetria importante para a gente, mas é bem verdade que cobre voa e não necessariamente o minério de ferro. Mas nós temos os PMIs na zona do euro, e a gente já vai acordar com eles, basicamente, a não ser que você acorde antes das 5 da manhã. Então aqui é legal. Vai olhar também como é que estão as negociações por novos salários, como é que está o crescimento, ou não, de salário, ou seja, inflação. Então, dados de atividade econômica e um dado legal de inflação. Aí, a gente vem aqui para o Brasil, pessoal, e nós vamos ter aqui nada de muito importante. Uma reunião aí do Conselho Monetário Nacional, bacana, nada de muito crítico ali. Mas quando a gente vai para os Estados Unidos, nós temos aqueles dados semanais de pedido de seguro-desemprego. Minha opinião, como nós tivemos vendas do varejo fraca na semana passada, o payroll também não foi muito interessante do mês passado, o CPI veio em linha, a gente tem o PCI ali, o core, mais ou menos 3%. Qualquer dado de atividade econômica que vem abaixo, e aqui esses pedidos iniciais de seguro-desemprego são importantes, assim como a sua média, eu ficaria de olho aqui, Aqui estaria o meu olhar. Então, quinta-feira, minha opinião, pessoal, é o dia mais importante da semana que vem. A gente acorda aí com uma força e a gente torce, do euro, com a atividade econômica lá tranquila e quem sabe aí inflação também em linha. Lá nada está desapontando fortemente ultimamente. Então, atividade econômica ok,
a inflação muito ok e corte de juros já para julho, agosto, tá? É isso que a gente imagina da senhora Lagarde. Então, quinta-feira que vem, eu olharia para uma possibilidade de rally. É o que eu colocaria para vocês. Talvez a gente tenha uma perda de volatilidade ao longo da semana. A gente fique meio xarope, os mercados laterais, como estão laterais, e aí estique em algum momento específico no final da semana. Então, entre quinta-feira, pós 9h30, até sexta, pode-se ter um desgarrar. Pessoal, seria essa a minha compreensão da semana que vem. Então eu olharia com carinho como a gente abre a semana antes dos dados, tá? Na especulação pré-dado. Esse aqui é o gráfico do DXY, a força do dólar. Despencou, pessoal. Isso é muito bom para nós. Tá? Muito bom. Então conseguiu segurar aqui. O fato é que ele despencou sem que a gente tivesse um grande rally. Tivemos idiosincrasias aqui no Brasil, né? Nós tivemos o evento do Rio Grande do Sul, tivemos também a ata do Copom, o Copom sendo um pouco mais duro do que o esperado, frustrando um pouquinho algumas expectativas, tá? Nós tivemos algumas coisinhas aqui que não deixaram a gente surfar as últimas 3 semanas de alta, tá? A revisão da meta, do superávit, acho que isso tudo, se juntar um bolinho ali, deixou o Brasil um pouco mais lateral, além do fato da Petro, né? A troca de presidente da Petrobras trouxe, tá, 8% da estatal aí acumulado pós-troca, e isso bateu no Ibovespa, a gente deixou de surfar, tá? Então, temos vários pontinhos aqui domésticos, mas que não são estruturais, né? A gente não deve imaginar que sejam estruturais, tanto o evento no Rio Grande do Sul como alguma novidade no fiscal, já que a meta já foi alterada. Petrobras agora tem que esperar a senhora Magda fazer sua entrevista, né, ser confirmada, aquela coisa toda. Então a gente deixou de surfar essa primeira onda. Qual que é a parte positiva, pessoal? O dólar XY com dados favoráveis, e os dados estão caminhando para um favorecimento de venda, um pouquinho mais de venda no dólar, estabilização e não de retomada de alta, apesar da simetria aqui ser muito perfeita, né, de queda. Eu ainda acho que o dolinha tem tudo para estabilizar, não nas precificações mínimas da semana passada, e sim um pouquinho abaixo, no 103,750, 103,500, aqui seria a região azulzinha que vocês estão vendo no gráfico. O que isso significa para quem não manja, não quer entender também de DXY, correlação, etc. Significa que a gente tende a ter mais uma semana, mas principalmente alguns pregões, no plural, de alívio para ativos de risco, principalmente os emergentes, tá? Se a gente não acumular aqui no Brasil novos fatos que deteriorem a precificação do Ibov, vocês podem olhar o fluxo de gringo na B3. Está aumentando, está sendo comprada. Tá? Então está voltando o fluxo, o DXY aliviando ajuda, a curva de juros americana também aliviando ajuda, ou ajudaram. Tá? Agora a gente tem que ser um pouco honesto. Quem está mais arrumadinho, quem está mais redondinho, ainda são os trades de grandes empresas, de large caps, né? E aí a Europa, não somente os Estados Unidos, é a primeira a capturar, foi a primeira a capturar, está capturando, tá? Essa queda do dólar, essa queda da curva de juros americana. Tá? O EURP 11, que é um ETF da XP, está voando, pessoal, no ano. Está indo para máximas históricas. E se você não quer ir para o EURP, você pode ir para o EUR direto. Assim que, se eu conseguir finalizar uma parceira, vocês vão ter conteúdo sobre isso, sem dúvida nenhuma, com uma parceira para poder investir, abrir conta, investir, etc. Então eu quero uma casa aqui internacional também, vamos ver se eu consigo, tá? Como parceiro do Clube dos Dividendos. Mas se tem uma geografia que está recebendo esse fluxo, pessoal, do alívio do dólar, do alívio da curva de juros americana e de bons dados da China e também do próprio velho continente, é o ETF que segue as maiores empresas da Europa. O EURP 11 é a versão brasileira aqui do euro. Então aqui tem Nestlé, Unilever, né? As empresas de moda famosas. Então é só empresas gigantescas, as farmacêuticas, né? Os laboratórios. Então acho que vale a pena vocês olharem com carinho. Óbvio que é um trade que já está andando, né? Mas não quer dizer que maio ou até mesmo junho seja o fim. Tá? Vejo que a Europa está caminhando consistentemente para bons dados e para uma clareza bem grande do corte de juros e já estão precificando isso. Tá? Sem a necessidade de mergulharem em uma recessão, como foi 2010, 2011, por exemplo. Né? Quem acompanhou ali Grécia, Portugal quase, nós tivemos ali pós-estímulos do subprime, 2008, 2009, né? A Europa não conseguiu ir muito bem em 2011 e 2012. Tá?
me parece que agora a história está sendo montada, arquitetada diferente, mesmo com conflitos geopolíticos a todo vapor por lá. Então é uma história que eu acho que é mais interessante do que detrator ali. Esse fluxo está escoando para lá. Se você quer um latino, o latino é o Chile. Eu acho que o Chile é o cara mais preparado aí para pegar esses investimentos, essa nova tese secular, vamos assim dizer, de investimentos em infraestrutura e não tanto no setor imobiliário na China. Me parece que cobre é o cara que anda primeiro ali, está andando muito bem, está subindo, está tendo volatilidade positiva. E aí o ETF do Chile é o ECH. Tá? Mas o Ibov, pessoal, deve vir, deve participar dessa festa. É a minha tese não, é meu cenário base. Por isso que os aportes aqui dentre março, abril, maio, apesar de estar vendendo call nas minhas companhias, vendi na Itaúsa, vendi na Klabin, tá? Tô pensando em vender na Porto Seguro também para a semana que vem, assim como na Itaúsa, novamente. Eu tenho vendido volatilidade, tá? Mas estou aportando também com ordens limitadas, como foi o caso da Itaúsa. Vendi call, mas acabou startando também uma ordem, sendo executada uma ordem limitada no 9,65, né? Se não me engano, foi a ordem, né? Há um bom tempo atrás. Então, assim, Brunão tá bem dividido entre renda fixa e renda variável, por acreditar que a renda variável aqui no Brasil, Tupiniquim, nós vamos ter um rally tático, tá? Dentre agora, tá? Maio, ali, junho e julho. E aí, segundo semestre, realmente é um asterisco bem grande. Mas eu acredito que a gente vai pegar essa rabeira, essa carona com os ativos de risco que estão subindo. O Brasil deve surfar. Nós temos o PL do Ibovespa agora, pessoal, pós-resultados. Vocês ainda estão vendo as empresas de commodities tendo queda no seu lucro, tá? Então é importante olhar para o PL que ele pode subir, se valorizar, porque o lucro cai, tá? Então a gente tende a ter ainda o denominador um pouco mais volátil, mas eu acredito que em 2024, seja no terceiro tri ou já no segundo, a gente começa a ter as empresas exportadoras, porque a alta do dólar foi forte recentemente, porque as commodities deram uma respirada recentemente, a gente tende a ver essas companhias estabilizarem lucro trimestre contra trimestre. E aí, tendo lucro estável, denominador estável, pessoal, a gente fica só com o numerador ali que é o preço, tá? E se essas empresas continuarem a cair ou lateral, tá? E o lucro voltar a subir ou a ser estável, bom, nós temos o PL indo lá para baixo, tá? Ficando super descontado como foi em 2021 e 2022, principalmente 2022, tá? Então, eu sei que oscilou bastante o PL, né? Parece que a melhor oportunidade foi 2021 e de fato 2021 e 2022 ali, de fato no preço foi do Ibovespa, né? As mínimas feitas ali, mas a gente pode ter uma revisita no valuation, não nos preços. No valuation a gente pode revisitar, tá? Com uma alta do lucro, principalmente das grandes empresas, não só o setor financeiro bombando, mas também as commodities, tá? E essa volta é aos 5, 6, pessoal, vai depender dos resultados do segundo tri, já que o primeiro a gente ainda teve queda, né? Viu queda de Ferbasa, de Vale, de Gerdau, de Usiminas, de CSN, de Petro, tá? Quando essas empresas começarem a igualar trimestre a trimestre, eu acho que a gente vai ter um novo desconto também por valuation, aqui só não vai ser por preço, e sim por valuation, tá? O Ibovespa vai voltar a negociar a 7 vezes lucro, hoje a 6 vezes lucro, hoje negocia a 8,45, tá? 8,45, última atualização foi sexta-feira, dia 17 de maio, beleza? Pessoal, feito isso, o Ibovespa o PL do Ibovespa interessante e podendo ficar ainda mais. O Market Breadth, que é o nosso quantitativo, nosso indicador preferido aqui, ele não está no desconto, então um dia de queda, uma semana de queda pode, de novo, performar um super desconto como foi em fevereiro desse ano e como foi no final de abril. O Ibovespa segurou em fevereiro e fez fundo no final de abril. Então a gente está ralizando, mas um rally bem pequeno, bem curto, né, perto do potencial que eu acredito que ele tenha, que é de bater o CDI, o Ibovespa lá para 137, 143 ali. Bater o CDI não, igualar ali os seus 11% de valorização year to date, né, de janeiro para cá. Essa é a minha expectativa do Ibovespa, pegar janeirão lá, year to date, começo, e plotar 10,5%, 11%. Eu acho que o Ibovespa tem esse potencial. Esse potencial gera um alvo lá nos 140 e bolinha, 141, 144, 148, aproximadamente essas regiões do 140 até o 148, vamos colocar. Tá? O Ibovespa, pessoal, está cozinhando. Maio está sendo o mês de recuperação um pouco mais forte, tá? Mas eu não acho que vai ser rápida essa recuperação. Então eu digo para vocês que renda variável tem um espaço forte nos meus aportes mensais, 50-50, 60-40, tá? Mas eu não estou deixando de aproveitar também as oportunidades de renda fixa, tá?
nada morreu. É um bom momento para ser investidor pessoa física. A gente pode ali pincelar vários produtos, renda fixa ali mais para 12 meses, né? Já que 3 a 6 meses você talvez seja melhor beneficiado com as suas aplicações em ações, tá? Porque eu acho que a gente vai ter um rally. Esse rally, pessoal, vai nos levar para 137, 144, 141. Seria o meu cenário base, tá? É o meu cenário base. Copo meio cheio, Bruno falando aqui. Agora, você que está com o copo vazio, meio vazio, não tem problema. Tem dados, tem narrativas, tem bastante coisa para você corroborar ali para um plano de queda. Se eu fosse o copo meio vazio, pessoal, eu ainda assim, talvez seja um viés de confirmação meu, né? Eu ainda assim esperaria um rally, acreditaria, apostaria num rally do Ibovespa, mas não para o 137, e sim para o 132 e 100, 132, 200 ali mais ou menos. E a partir do 132 e 200, 100, eu aí compraria put, apostando na queda do Ibovespa até o 121, até o 114, 111, beleza? Então, mesmo para o pessimista, eu acho que maio não é um bom mês para vender, porque o Ibovespa está caindo barra lateral desde janeiro. Então, você esperar pelo menos um mês, tá? Ou 2 ali de alta, estabilização da alta, né? Sendo junho, julho, lá em agosto, né? Ou mesmo em julho, você já manda bala nas suas puts longas, de preferência. Tá? No BOVA11, por exemplo. Beleza, pessoal? Então, sempre tô falando aí copo meio cheio, meio vazio. Mês muito importante, o gráfico que vocês estão vendo na tela é do dólar, tá? Então, o dólar, para mim, graças ao bom pai, tá segurando, certo? Tá segurando aqui um movimento muito parelho ainda com 2018, tá? Com 2018, perdão, com 2016, 17, tá? Pós subida de juros, queda no dólar, normal. Dilma levou lá para 14,25, o dólar estabilizou. E depois, em 2018, começo do corte, o dólar voou. Nós começamos a cortar, mas eu acho o corte tá menos rápido, né? Tá mais lento. Então eu ainda acho, e aqui nós temos o pré-sal agora favorável, ou seja, a balança comercial muito boa. Eu falo pré-sal, mas são outros itens também que estão evoluindo na balança comercial, mas principalmente a indústria de óleo e gás, tá? Nós em 2018 tínhamos o arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal, basicamente isso para segurar o dólar. Já começamos a cortar os juros. Tá? Em 2024, nós temos um arcabouço fiscal menos agressivo, tá? Mas nós temos a balança comercial extremamente superavitária, ou seja, muito dólar entrando no país. Tá? Isso, pessoal, é uma tese que eu odeio falar, mas acontece. Agora é diferente. Eu sempre tendo a comentar para vocês que a história rima, etc. Mas a história aqui de 2018 era uma balança comercial deficitária. Tá? A gente não tinha ainda evolução muito grande dos investimentos do pré-sal e as exportações e até o momento geopolítico favorável para o Brasil. Tá? Agora é o oposto. A gente vê aí balança comercial bombando e não é de 2023 ou 2024. Não, vem bombando de 2021, 2022, principalmente 2022, ali com a crise Rússia e Ucrânia, o Brasil conseguiu, a partir dali, ter um superávit bem interessante, tá? Comprar barato e vender relativamente bem. Uma das suas indústrias de maior destaque nesse período foi óleo e gás, tá? Então aqui, pessoal, nós temos um quezinho de acreditar que o dólar segura, mesmo com nossa queda, tá? Mesmo com nossa queda de juros. E se o Fed cortar duas vezes esse ano, que é a minha tese, tá? Entre julho e agosto a primeira, depois no máximo ali em setembro, se eu não me engano, a outra reunião, nós temos ali para esse miolo de ano mais um pouquinho de dólar estável, assim como foi de 2016 a 2018, sem desgarrar, tá? Então, bacana, a gente pode estar vivendo, a nossa geração pode estar vivendo uma mudança estrutural na nossa balança comercial, tá? Até rima. E isso segura dólar, pessoal. Quando entra muito dólar, obviamente, muita oferta, o preço tende a cair. Então a gente está olhando para essa oferta. 90 bi de superávit ano não é uma realidade de década do Brasil. Uma realidade de 2, 3 anos. Tá? E o mundo não está crescendo assustadoramente. Tá? Então me parece que é estrutural, certo? Muito pelo contrário, o mundo está com juros altos, aí, crescimentos já bem menores. Então me parece estrutural. Nossa curva de juros, pessoal, infelizmente essa não dá sinal de alívio. Talvez a Magda ajude a aliviar um pouco, né? A nova presidente da Petrobras pode ajudar, porque muito do risco aqui de uma governança mais intervencionista está nesses preços atuais, já que a curva de juros americana cedeu. A gente não, pessoal, a gente está estressado ainda. Bem verdade que lá em outubro, né, nós ficamos bastante estressados aqui na curva de juros e depois cedemos à vontade. Tá, então assim, a gente está na mesma... A história está rimando nos juros e, bom,
como os juros, pessoal, realmente Faria Lima aqui que precifica, tá? Esse pode escapar, certo? Esse pode escapar, e aí escapando, você vai ter um pouco mais de dificuldade. A sua small cap não quer dizer nada em relação às suas exportadoras. Então, o Ibovespa pode subir mesmo com os juros abrindo, porque Petro e Vale se recuperam. Tá? Principalmente Petro. Se Petro conseguir ali estabilizar a queda, pessoal, já vai ser um grande favor para o Ibovespa dar de ombros para a curva de juros. O problema são as small caps. Essas podem sentir, devem sentir mais. Porém, vocês estão observando, né? Curva de juros estressada, e você está olhando já uma resiliência de algumas small caps, muito por causa do micro, por causa dos seus resultados. Bem verdade, agora já não tem mais resultados, né? E também não tem mais dividendos robustos ali para fim de maio, é mais do comecinho ali. Então pode ser um momento que o Ibovespa, velho Ibovespa, performe muito melhor do que Small 11, por exemplo. Tá? Itaúsa, caindo aqui para tese da Itaúsa, pessoal, sou investidor de longo prazo, né? Então um disclaimer para quem é novo aqui no canal. Desconto da holding finaliza aí o primeiro trimestre com 21%. Tá? A gente vai olhar o histórico já. Dentro das investidas, Itaú sensacional, a Alpargatas se recuperou, mostrando recuperação. Mostrando recuperação. A Dexco foi a mais sensível, certo, pessoal? O ciclo dela é um pouco mais lento para esfriar e lento para aquecer. Então, acho que todas estão caminhando para um soft landing aqui, né? Certo? Em relação à curva de juros e juros em si. Mas resultados ainda mais fracos da Dexco e a Alpargatas, como teve resultados péssimos recentemente, o do primeiro tri foi menos pior. Tá? Já a CCR, a EG, a NTS, Copa, né? Infraestrutura e distribuição de energia, fabulosas, pessoal. Aqui é só para cima. Tá? O desconto está em 21,3%, pessoal. Vou dizer para vocês que o histórico recente, olhando para a pandemia principalmente, nós tivemos dezembro de 2022, tá? Com o maior desconto, mas vejam, a Itaúsa continua com seu descontinho de vintão ali aproximado. Nada muito forte. Ela começa a ficar forte dos 17, 18 para baixo, o desconto. Por enquanto, nos seus 21, começa a ficar forte acima, né? Dos 23 ali, acima de dezembro de 2020, por exemplo, 23, 25, né? Aí é um super desconto. Por hora, nada a comentar forte. Eu acho que o principal indicador da Itaúsa é esse aqui que está na tela. Tá? É esse indicador, que não, na verdade o indicador não está na tela, mas eu vou comentar qual é. Eu circulei aqui para vocês na esquerda, né, na canhota, 2017 a 2019 do lucro e em cima 2017 a 2019 dos preços. Por que a Itaúsa voou, tá, nesse período? Porque ela aumentou os dividendos, tá, pessoal? O maior momento de dividendo da Itaúsa foi 2018 e 2019, tá? Os resultados estavam caranguejando nesse momento, tá? Não tem nada demais no resultado aqui. Lógico, um ótimo resultado, mas nada de nenhum crescimento. Então, o que faz a Itaúsa deixar de ser caranguejo, pessoal? Dividendos. Então, a gente está vivendo com um pouco mais de volatilidade, verdade? Tá? Um caranguejo nos resultados. Sai XP, entra XP, os resultados meio que estão parelhos, né? Só que os preços desgarram, porque está aumentando os dividendos. E tendem a desgarrar esse ano, porque os dividendos vão ser altos, já estão mais altos do que a base histórica. Então, 2023 foi a surpresa positiva e 2024 deve ser a manutenção dessa surpresa, tá? Em relação a dividendos. Beleza? Bonificação, subscrição, tudo que ela faz lá para beneficiar o seu acionista minoritário. Bom, com isso em mente, pessoal, o cenário da Itaúsa é um cenário parelho com 2018 e 2019. Essa é a minha opinião. Tendência de alta, ela já fez isso rompendo máxima histórica e eu continuo achando que ela bate lá o Ibovespa e que ela vai ter um ano de alta. Bom, isso não quer dizer que eu não possa especular, remunerar a minha carteira vendendo call, tá? Semana que vem, segundona, dia 21 ali, dia 20, né, perdão, eu vou olhar com bastante carinho nessas faixas dos 10 e 24, como que vai ser a abertura, pessoal, principalmente ali para quinta-feira, que é o dia-chave, né? Talvez eu lance uma call, talvez, tá? Bem pouco a participação, né, da minha posição total, baixa a participação, mas talvez eu faça esse lançamento na expectativa que a Itaúsa faça o seguinte, pessoal, até pode beliscar novas máximas aqui, mas volta para pelo menos o 9,37, tá? 9,37, inclusive, já tem ordem limitada lá e venda de put. É quando é o strike que eu me interesso a partir dele de vender put no dinheiro, tá? Então eu gostaria de ver a Itaúsa, né, ter uma frustração na alta e talvez eu venda então essa call para já, né? Nós estamos em maio, venda para junho. Essa seria a minha expectativa, mas eu não sei, não é uma certeza. Eu quero ver o caminhar dessa semana, que me parece ser muito importante, tá? Para os preços, né? Vai ser uma semana aí de pelo menos um risco sair, que é o da Petrobras. Eu acho que a gente vai ter essa novidade e aí se o mundo continuar tradando o que está tradando, o Brasil vai enfim pegar essa carona de alta, tá? Vamos esperar.
Se não for fora de baixa, muito bem, eu vou vender a call, sem dúvida nenhuma, ganho o prêmiozinho e engordo, tá? A minha ordem limitada ou as minhas vendas de put a partir dos 9,37. Tá? Tocou no VWAP, já fez mínima, subiu. Legal, eu acho que um retoque aqui seria bem-vindo e talvez isso aconteça no mês de maio mesmo. Beleza? Pessoal, essa é a única estratégia da Itaúsa que talvez eu faça. No mais, tá? Para quem está otimista agora com a Itaúsa, a venda de call para o ciclo de alta atual está somente nos 12,34, 12,93. O Bradesco BBI coloca ela em 13,70 até o final do ano, alvo do Bradescão. E eu, para quem está pessimista, já acabou sendo contemplado, né? Eu tenho as vendas de call e a ordem limitada aqui em 9,37. Dos 9,37 para baixo, de put, 9,37 especificamente, tem uma ordem limitada ali, tá? Pessoal, é isso. Um grande abraço, um ótimo domingão para vocês, bom início de semana. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.